Renato Freitas, o deputado estadual do Paraná, denunciou que é alvo de ameaças. O parlamentar, que já denunciou várias vezes perseguição e racismo, agora também é alvo de acusações de ser líder de uma comunidade onde um policial foi assassinado e vem sofrendo ameaças de morte. Perseguição pouco é bobagem, hein? Vamos lá com as informações da nossa Daiane Oliveira. Daiane, eu vou abrir aqui já com o comentário do Lucas aqui no chat. Renato não tem um segundo de paz. Não tem. Que empenho tem em não deixarem Renato fazer seu trabalho, né? Por quê? Porque o Renato, ele é uma figura extremamente potente, é uma figura excepcional e é o que a gente chama de fora da curva, né? Não tem quem não ouça o Renato Freitas e não diga assim, poxa, que maravilha, que magnífico, eu quero essa pessoa para a política nacional por muitos e muitos anos, porque ele pode fazer a diferença. E, de fato, incomoda, sobretudo no Paraná. Perdoe, pessoal do Paraná, né, pessoas legais, maravilhosas que estão assistindo agora, mas a gente precisa pontuar quem são, né, quem está ali na cúpula ali do Paraná, quem são os deputados, primeiro, né, ele sofreu muito como vereador, então quem estava naquela casa legislativa, né, e agora, como deputado, ele volta a sofrer perseguições de uma extrema-direita. Mas também nem todas as pessoas que apontam, né, que acusam, que perseguem o Renato são de extrema-direita. Ele também é perseguido por vários grupos, que são grupos, às vezes, do cidadão de bem, aquela pessoa ali que acha incorreto a reintegração, né, acha incorreto o direito à vida de pessoas negras, que acha que tem que entrar nas comunidades atirando, coisas muito simples, assim, mínimas. Então não dá só para a gente culpar a extrema-direita pelas perseguições que o Renato vem sofrendo, porque são muitas, né, como a gente já começou pontuando. Neste momento, eu vou lembrar algumas do que ele já passou, mas nesse momento, o que acontece? Quando a Ana foi lendo, eu fui realmente ficando assim, poxa, mas é isso. Quando é que morre vamos dizer que um policial assassinado na porta do governador do Paraná, e o governador do Paraná, por exemplo, ele seria o acusado por aquele crime, por aquele homicídio? Dificilmente, não, isso não acontece, né? Pronto, isso não acontece, eu não preciso dizer dificilmente, isso não vai acontecer. Mas, né, um policial foi assassinado em uma comunidade, que é uma comunidade, né, o Renato de Freitas, ele é muito bem acolhido, né, por pessoas periféricas, porque a base dele, ele é um homem negro que vem dessa base periférica. E disseram, né, um deputado ali do PL, um colega de casa, disse que o Renato de Freitas seria o líder daquela comunidade e, consequentemente, ele teria aí um certo envolvimento com aquele assassinato, e ele, a partir disso, começou a receber ameaças de morte. As ameaças estão sendo investigadas, mas há uma suspeita aí de que essas ameaças viriam de policiais militares, né, estão sendo investigadas, mas ele precisou ir a Brasília. Renato de Freitas hoje ele está no PT, né, Partido dos Trabalhadores, ele se reuniu com a Gleice Hoffmann, mas também com o Ministério dos Direitos Humanos e Ministério da Justiça, com um representante do Ministério, que é o Bruno Renato Teixeira, que fez um processo ali que vai começar a investigar e solicita que o Renato tenha o direito à vida, o direito à integridade resguardado, e comece, né, o Paraná comece a prestar atenção nessas denúncias que estão sendo feitas. É absurdo a gente falar nisso? É absurdo. Mas vamos ouvir o Renato quando ele fala, né, sobre o que está acontecendo com ele? Vamos lá. Opa. O deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, PT, usou suas redes sociais para denunciar ameaças de morte feitas por policiais militares. Durante uma invasão do MST, os PMs declararam abertamente que iriam matar o parlamentar. As ameaças surgiram após o deputado bolsonarista Ricardo Arruda, PL, acusar Freitas de envolvimento na morte de um policial. Freitas levou o caso à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, que anunciou medidas para proteger o deputado eleito democraticamente.
Infelizmente, a extrema-direita no parlamento paranaense começou a dizer que eu tenho envolvimento, que eu sou líder, porque a gente, claro, é conhecido pela luta em relação às favelas, no direito à moradia, quando acontece um crime nas áreas nobres. Não, os deputados que moram nessas áreas não são responsabilizados. Essa é a pergunta, né? Por que será que eles acham que o Renato é culpado? Olha, eu poderia sugerir vários pontos, mas a gente deixa aí para o deputado do PL, já que ele é a pessoa apontada pelo deputado Renato como a pessoa que suscitou. E vale lembrar, sim, que é muito comum no PL, é muito comum para os bolsonaristas, para essa galera da extrema-direita, esse tipo de tática, né? É uma estratégia de falar alguma coisa no calor do momento, depois voltar e desdizer. A gente vê muito isso na política nacional com o Bolsonaro, né? Eu disse, mas não foi bem assim que eu disse, eu desdisse o que eu disse. Mas só que aí o estrago está feito, né? E a gente vê o Renato hoje. Renato já é uma figura dentro da política do Paraná, para algumas pessoas falam assim, mas o Renato ele é bem votado, por que ele continua tendo tantos problemas? Porque dentro dessa política do Paraná, muitas vezes o Renato ele é um dos poucos, aquelas pessoas ali que vão de contra, né, uma estrutura que já é consolidada, uma estrutura de poder que já está ali há muitos anos, que são os conservadores, os religiosos, a galera ali do dinheiro, né, dos empresários. Então ele vai de contra esse pensamento. E aí vale lembrar que ele sofreu um processo de cassação na Câmara Municipal de Curitiba, né? Mais de um. Quando ele teve isso, mas aí o primeiro ele teve mandato, né, que foi retirado. Por quê? Por causa daquela questão da invasão na igreja, que foi um dos, né, que mais recuaram. Eu gosto muito da invasão da igreja, por quê? Porque o Renato ele entrou na igreja em um protesto justamente contra o genocídio da população negra, ele fez o protesto, o padre entendeu depois, ele foi chamado no Vaticano, o Papa entendeu e estava tudo certo, a igreja não estava nem aí. Mas aí, ainda assim, a Câmara, os vereadores acharam que foi incorreto aquele ato, adentrar a igreja, ou seja, ele poderia ter feito qualquer coisa, menos entrar na igreja, né? Pode-se matar crianças pretas, não pode entrar na igreja para dizer que não pode matar crianças pretas, tem, né? Nem isso. E ele, né, teve o mandato cassado, aí ele foi para o STF, então houve a restituição do mandato. Ainda assim, depois fez o que a LEP queria novamente tirar o mandato do vereador na época, né? Mas hoje, enquanto deputado, e várias outras ameaças que ele já relatou ao longo do processo, independente de ter vencido a eleição para deputado, houveram algumas pessoas que disseram que ele não poderia assumir, tentaram de muitas formas tirar esse cargo. Então, assim, é uma pessoa que vem, sim, sendo perseguida, como a gente comenta aqui, né? É muito absurdo que a gente percebe, que a gente percebe como o Renato ele é tratado no Brasil, e a gente percebe como isso é permitido até certo ponto. Você precisa acionar o judiciário para algo que deveria ser muito nítido e que poderia ser resolvido ali com uma conversa. Mas por que não é resolvido por uma conversa? Porque, logicamente, a gente sabe que aqueles vereadores e que os deputados, eles querem mais aliados nesse espaço, então é melhor silenciar a voz do outro, né? E já que eles não conseguem silenciar, porque não existe uma brecha legal para silenciar o Renato, uma das formas também, às vezes, é soltar uma informação assim e deixar, né, que aconteça outras coisas por aí. Infelizmente, é assim que funciona no Brasil, infelizmente. Eu vou te pedir para trazer também o Renato falando, né, sobre que já é em Brasília, o que o Renato esteve, né, com o representante do Ministério, né, denunciando a violência, pedindo, né, um olhar mais atento para um respeito à sua vida, porque sim, é importante a gente pontuar que o Renato, neste momento, ele sofre, ele corre o risco de morte. Salve, salve, estou aqui em Brasília, na Secretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, com o Bruno, que é secretário responsável aqui dessa secretaria, que é vinculada, claro, ao Ministério dos Direitos Humanos, do ministro Silvio Almeida, e estou aqui para relatar uma série de ameaças graves que eu venho sofrendo nos últimos dias, sobretudo depois
e o assassinato de um policial militar na região metropolitana de Curitiba e que, infelizmente, a extrema-direita no parlamento paranaense começou a dizer que eu tenho envolvimento, que eu sou líder, porque a gente, claro, é conhecido pela luta em relação às favelas, no direito à moradia, quando acontece um crime nas áreas nobres. Os deputados que moram nessas áreas não são responsabilizados. Então, por que quando acontece um crime lá no fundão da periferia, o único deputado que vem da periferia, no caso eu, é responsabilizado? Isso coloca a minha vida em risco e é sobre isso que a gente está tratando aqui, né? Os mecanismos possíveis para que a gente consiga exercer o nosso mandato, mas ter a nossa vida também assegurada, né? É isso, né? E só para quem não acompanhou o caso em Nova Esperança, as informações que foram denunciadas pelos moradores é que o policial que acabou sendo morto foi quem iniciou o tiroteio e acabou sendo morto ali na ocupação. Todo o processo está sendo investigado, mas o que a gente não pode permitir é que um deputado seja acusado, né, de um crime bárbaro desta forma e tem que sofrer agora com toda a sua segurança, né, que tenha seus direitos cerceados. Lembrando que o Renato é jovem para a classe política, negro, periférico, ele vem desta base, ele tem família, ele tem filha, então, assim, é necessário a gente não ver a cena da Marielle se repetindo. Uhum. Então, é importante que haja, sim, proteção para o Renato Freitas. Muito bom. O Renato tem feito um trabalho muito importante e especialmente a existência do Renato como político no estado do Paraná é fundamental. E cada ação dessas comprova cada vez mais isso, né? O incômodo que a existência do Renato representa nesse cenário branco conservador de elite, que é a política curitibana e paranaense, esse incômodo é gritante e tem nome, né? Tem nome isso. Tem nome, tá tipificado também, tá? Racismo é crime. O Lucas aqui no chat falou, né? O Renato tem os 3 agravantes para a extrema-direita, como a Daiane também colocou: jovem, de esquerda e negro. São os 3 strikes da direita brasileira. Acrescentaria aí, como a Daiane pôs, periférico também. Acrescentaria também forte, potente, bem votado, que se expressa muito bem e tem um futuro promissor na política. Esse não é o lugar que essa política branca de elite local aqui quer para um jovem negro como o Renato. E é exatamente por isso que ele tem todo o nosso apoio para continuar fazendo o que ele tá fazendo, existindo como parlamentar aí. É isso, Daiane? Vamos lá? É isso, eu só vou aproveitar que você falou que tem todo o nosso apoio, porque eu fui pressionada para fazer esse corte. Minha mãe falou assim para mim: olha, jogue duro lá falando do Renato, por isso que eu tô nervosa nesse momento. Jogue duro falando do Renato, porque eu gosto muito dele, ele representa o nosso Brasil. Então, assim, é isso, né? Renato tem um fã-clube no Brasil inteiro de pessoas que são de esquerda, que lutam pela igualdade. Então, ele realmente tem nosso apoio e merece muitos anos ainda pela frente. Né? Quem sabe Renato para presidente da República daqui a alguns anos. Opa, só jogando essa ideia. É isso aí, desejamos sorte e força também, porque, né, não deve ser fácil você tentar fazer o seu trabalho e constantemente as pessoas querendo impedir que você faça o seu trabalho das formas mais absurdas e ridículas possíveis, né? Muita saúde mental para o Renato, né? Também. Ele é uma pessoa de fala muito equilibrada, mas não deve ser fácil segurar essa barra, não. Ficamos por aqui, chat, a gente volta em instantes. Pô, pessoal aí, o racismo tá aparecendo aí, ó.